Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 6 Pontos. E hoje estamos de volta aqui com mais um mano a mano em torno da final de sábado da Champions League entre Chelsea e Manchester City. O último vídeo foi comparando o grande Chelsea da história, talvez, com o Chelsea atual. E agora vamos comparar o Manchester City da atual temporada com talvez o que seja o grande City da sua história, que é o City de 3 temporadas atrás, quando fez 100 pontos na Premier League, da temporada 2017-2018. Como sempre falo sobre os critérios, vamos comparar sempre a temporada em questão e, como critério de empate, pode colocar a carreira em todo do jogador. Em muitos casos aqui, vamos comparar o mesmo jogador, como, por exemplo, o Ederson atual com o Ederson 2018. Então, vocês que se virem para escolher uma das duas temporadas. Enfim, quanto aos esquemas, o Guardiola é um cara que costuma rodar bastante o time, então eu fui em busca, e peguei o número de jogos e tal, fui em busca de uma escalação ideal, e a gente vai perceber aí bastante coisinhas, algumas comparações podem ser meio estranhas, mas que é isso que é o time base do City nessas temporadas, respectivamente. Hoje estou aqui novamente com o Gabriel e com o Matheus, assim como no último vídeo. Enfim, já vamos aí direto para as comparações. Então já vou deixar aí para você, Gabriel, começar a comparação entre um caso que já é do mesmo jogador. O Ederson da temporada atual contra o Ederson de 2017-2018. É uma comparação muito difícil, né? Porque o Ederson, nas duas temporadas ele foi muito bem, mas eu vou de Ederson de 18, cara. Eu acho que Ederson de 18 era mais importante para o City. Eu acho que era um goleiro que fazia mais defesas difíceis. Eu vou de Ederson de 18. Mas é uma comparação muito... Qualquer um vai estar muito bem, porque o Ederson só foi subindo o nível, né? Para você, Matheus. Sempre se manteve. Cara, eu tô tentando pesquisar aqui, mas eu tenho quase certeza que o Ederson 2017-2018 não foi o melhor jogador da Premier League naquele ano. E o Ederson desse ano, além de ele ter sido o melhor jogador da Premier League nessa temporada, ele melhorou muito a habilidade de passe dele. O chute dele é uma coisa impressionante. Eu acho que dentro do esquema do Guardiola, ele é uma das 3 peças essenciais do esquema do Guardiola hoje, principalmente pela saída de bola dele. Então eu vou com o Ederson de hoje pela aprimoração do passe dele, passe/lançamento, e pelo fato dele ter sido o melhor jogador da Premier League atual. Só para constar mesmo, o Ederson foi premiado como melhor jogador da Premier League apenas na temporada 16-17. Eu aqui, apesar de realmente o Matheus ter tocado no ponto sobre o jogo dos pés dele, que a gente viu inclusive uma assistência saindo contra o PSG na semifinal, é um bolão aquilo, seria volante no Brasil fácil, mas eu vou com o Ederson de 18 também, porque eu acho que aquele Ederson era mais exigido e conseguia fazer mais coisa. Acho que o City de hoje, a consistência defensiva do City parte da defesa, né, da zaga, melhor dizendo. E em 2018 o City já tinha uma defesa muito inferior à que tem hoje, e o Ederson é quem carregava essa defesa nas costas, então eu vou com o Ederson de 18 nessa aqui. E já retorno para você, Matheus, para abrir uma disputa entre o Kyle Walker da temporada atual contra o Walker de 2018. Cara, o Walker de 2018, ele era muito... Não que ele ainda não seja considerado meme por alguns torcedores, mas eu acho que o Walker melhorou muito a questão defensiva dele, principalmente pelo tempo que ele jogou de zagueiro, por causa de lesão na zaga. Então, pela consistência física, que hoje o Walker é muito mais forte do que ele era naquela época, e ele defende muito melhor do que defendia naquela época, eu vou de Walker. Atual, no caso. Pra você, Gabriel. Eu acho muito difícil. Eu não gosto muito do Walker, eu não sou muito fã dele. A não ser no FIFA. No FIFA eu sou muito fã do Walker. Mas na vida real, assim, eu não sou tão fã dele. Eu acho que existem opções melhores, mas não que o Walker seja ruim, não entenda errado. Mas eu acho que existem jogadores melhores para a posição. Mas aqui eu acho que eu vou, igual na do Matheus, acho que eu vou na do Walker de hoje. Eu acho que o Walker hoje em dia é melhor do que ele era em 2018. Ainda não tá longe de ser um dos melhores da posição, mas
Eu acho que hoje em dia ele não compromete, é um jogador consistente. Eu vou de Walker de hoje em dia. Eu também iria, e eu acho engraçado, inclusive, que essa atração do Walker e a próxima, que eu vou deixar pro Gabriel abrir aí, são disputas entre os mesmos jogadores, mas que eu acho bem claro uma resposta, e principalmente essa agora. Gabriel abre aí a disputa, então, entre John Stones, atual, contra o de 2018. Cara, eu acho que é uma disputa boa até, eu não acho que seja tão óbvio assim. Eu acho que o John Stones de 2018, o John Stones no Manchester City, ele teve altos e baixos, né? Teve uma temporada muito boa, depois uma temporada muito ruim, depois muito boa. Eu acho que ele teve 2 temporadas muito boas. Essa de agora, eu acho que muita gente fala que a zaga é formada por Rúben Dias e tal, mas eu acho que o que o Stones faz é muito bom hoje em dia. E eu acho que o que ele fez em 2019 também foi muito bom. Eu não acho que 2018 dele foi tão bom assim. Então eu vou de Stones do hoje em dia. Mas eu acho que uma disputa... Pô, eu gostava do Stones naquela época. Sabe que eu tenho a sensação que o Stones cresceu demais na temporada atual mesmo. Nem é de lá pra cá no geral, mas na temporada atual acho que ele deu um salto muito grande. Pra você, Marcos. Eu acho que a temporada atual... Só cortando aqui, rapidão. A temporada atual dele me lembra um pouco a de 2019. Eu acho que em 2019... 2018 e 2019 ele jogou muita bola. Muita bola. Em 2020 ele deu uma caída. 99, 98. 99, 98? 99, 98, 99... Não, 98, 97. 98 Heat, 97 Liga. Ah, tá, pontos. Eu pensei que era o ano. Aí, eu fico na mesma... Eu tenho literalmente a mesma opinião do Maia. O Walter fez uma ótima temporada em 2019. 2020 ele caiu demais. E aí, a zaga, ele caiu da opção de zaga com a chegada do Rúben Dias, só que aí o Laporte caiu muito também. O Laporte, se eu não me engano, ele teve uma lesão, aí ele caiu. E desde então o John Stones conseguiu recuperar o futebol que ele tinha antigamente. E hoje ele e o Rúben Dias são a melhor dupla de zaga da Inglaterra. Então eu também fico com o John Stones atual aqui. Bom, essa próxima disputa aqui eu acho que também dá para poupar um belíssimo tempo, que vou deixar para você, Matheus, começar a disputa entre Rúben Dias e Otamendi. Melhor zagueiro da temporada na Europa, no mundo, Rúben Dias. E olha que eu tô estranho, eu puxo muito rápido do Otamendi. Mas o Rúben Dias, ele consertou muito a zaga do City, porque a zaga do City, muitas das, entre aspas, paçocadas que o City teve na Champions antigamente era por causa de vacilo da zaga, principalmente pelo Otamendi e o Laporte também. O Laporte cometeu diversos erros, na partida contra o Tottenham, por exemplo. A partida do Laporte é horrorosa, é tenebrosa a partida do Laporte. Então, eu acho que o Rúben Dias deu a consistência que a zaga do City não tinha há, no mínimo, 5 anos. Então é Rúben Dias, por muito. Pra você, Gabriel? Pra mim também, pra mim aqui é Rúben Dias por muito, né? O Rúben Dias, hoje em dia, a gente discute se ele pode ser melhor do mundo, né? Na minha opinião, não é. Mas discute se ele pode ser. Ele ganhou o prêmio de melhor jogador da Premier League, né? Se eu não me engano, me corrija se eu estiver falando bobagem. Mas ele ganhou o prêmio de melhor jogador da Premier League, coisa que eu também nunca nem passo perto. Então, pra mim aqui, eu vou poupar tempo. Pra mim aqui é Rúben Dias por muito, assim, distância muito grande. Só para constar mesmo, a gente vê muito, eu acho que a gente ainda vê muito pouco falando sobre o Rúben Dias aqui no Brasil. Cara, para mim ele é indiscutivelmente assim, o melhor zagueiro da temporada na Europa, ou seja, no mundo, o melhor zagueiro do mundo no momento. E o impacto que ele causou no City é algo que a gente viu próximo, assim, com o Van Dijk no Liverpool, pra ter uma ideia. Ele mudou totalmente a realidade defensiva do City, que temporada passada foi caótica, essa temporada o Rúben Dias conserta isso. E ele ainda cresce o Stones junto disso. Então, eu acho que o Rúben Dias, e ele ainda é muito jovem, tem 23 anos, se não me engano. Então, acho que o Rúben Dias é um cara que chega com tudo para ser muito considerado nos anos aqui pra frente. E é isso, foi um zagueiro absurdo nessa temporada no City. Deixar para você agora, Gabriel, então, abrir a disputa na lateral esquerda entre João Cancelo contra o Delph. E só para explicar, então, o Delph ele tá como lateral esquerdo aqui do time de 2018, porque nessa temporada o City mudou bastante
a sua escalação, e principalmente na esquerda. Então eu acabei colocando o Delphi na escalação, que foi o cara que mais teve jogos como lateral esquerdo naquela temporada. Pra mim aqui é uma disputa muito desigual, sabe? Eu acho que pra mim aqui o que o Cancelo tá fazendo é muito absurdo, ele tá jogando muita bola. É um dos jogadores mais consistentes. O Guardiola subiu muito o futebol do Cancelo e na posição que não é dele, né? Ele é, de origem é lateral direito. Na Juventus ele era lateral direito, em outros times. E aqui no Manchester City ele tá jogando de esquerda, nessa temporada em específico, e tá indo muito bem, muito bem. E pra mim aqui eu vou de Cancelo, cara. O Delphi, ele é volante de origem, ele não é lateral de origem. Ele jogou lá por necessidade. E não jogou perto do que o João Cancelo tá jogando. Então aqui pra mim é Cancelo. Muito, assim. Para você, Matheus. Também acho muito desigual aqui. São dois jogadores rotados de posição, né? Só que diferente do Delphi, o Cancelo se encontrou na lateral esquerda. Me veio uma partida à mente que foi o último hit Liverpool, que o Arnold não conseguia fazer absolutamente nada em cima do Cancelo. O Cancelo, que tiver 3 roubadas de bola em cima do Arnold nesse jogo, é pouco, cara. Porque ele dominou o Arnold completamente nesse jogo, e o Cancelo é um jogador que, tipo, ninguém botava fé antigamente. Ele teve um final de temporada bom pela Juventus antes de vir pro City. Foi feita a troca pelo Danilo, né? Mais algum dinheiro por parte do City. Mas você não botava fé que ele ia ser titular no lugar do Walter, por exemplo. E encontrar ele na lateral esquerda, que é um problema do City já há muito tempo, foi um trunfo muito grande do Guardiola. E o Cancelo joga muito bem lá, velho. Ele sobe muito bem, ele marca incrivelmente bem, coisa que eu nunca achei que o Cancelo ia fazer na vida. E ele tá jogando demais. Então, por mim, é o Cancelo também. Eu também iria de Cancelo nessa aí. E se fosse o Zinchenko nessa comparação, né? O Zinchenko também joga alguns jogos, eu também iria com o Zinchenko contra o Delphi. O Delphi foi bem patinho feio mesmo nesse time de 2018. Agora eu vou deixar pro Matheus abrir a próxima disputa, porque o Matheus é um dos brasileiros que compactuam com o crime de não gostar do Fernandinho. Então, abre aí a disputa entre Rodri contra Fernandinho de 2018. Fernandinho, por muito. Porque, cara, eu não gosto do Fernandinho, mas são por questões de rivalidade e por questões de que o Fernandinho fez pela seleção brasileira. Porque, cara, se você pegar o histórico do Fernandinho pelo Manchester City, é capaz dele ser o maior brasileiro da história da Premier League, cara. Grande chance. Ele é bem capaz dele ser o maior brasileiro da história da Premier League. E o Fernandinho, se você pegar a era rica do Manchester City, eu acho que depois do Agüero e depois do Kompany, ele é o jogador mais simbólico do Manchester City, porque ele sempre foi consistente, ele sempre chegava à frente, a consistência defensiva dele é muito boa, coisa que no Brasil nunca foi, por isso que eu não gosto dele, mas o Rodri ainda é muito novo, ele tem muito a crescer ainda, e o Fernandinho, em 2018, ele era um monstro, cara, então é o Fernandinho aqui, por mais que eu não goste. Pra você, Gabriel. Pra mim, diferente do Matheus, eu sou muito fã do Fernandinho. Muito fã do Fernandinho. Mesmo por tudo. Que acho que um dos motivos de eu ser fã dele é porque ele foi tão mal na seleção brasileira, nos jogos importantes, que ele pegou uma fama no Brasil de jogador ruim, de jogador pipoqueiro, que não passa confiança. Sendo que não é assim. Me incomoda muito isso, porque ele não é assim. Ele é um jogador extremamente importante, um jogador que o Guardiola confia muito, rasga elogios para ele. Eu não acho que ele é eu acho que ele é o maior brasileiro da história da Premier League, assim, acho que não consigo pensar em outro. E eu vou de Fernandinho aqui, eu gosto do Rodri, mas eu acho que o Fernandinho é muito acima, o Fernandinho marca bem, você pode botar ele de zagueiro se precisar, que ele vai jogar muito. O Guardiola fez isso temporada passada. Tanto que, simbolicamente, o Fernandinho foi o capitão do jogo do título, recentemente. Ele que levantou a taça pelo City. Ele é gigante. Ele foi o primeiro brasileiro a levantar uma taça de Premier League. O Fernandinho é gigante no Manchester City. Então, pra mim, aqui eu vou de Fernandinho. Só pra tocar um pouco no assunto que o Matheus falou ali, sobre o maior brasileiro da Premier League, eu acho que o Firmino chegou começando uma disputa muito boa, só que acabou que o Firmino caiu numa inconsistência aí, e o Fernandinho, eu acho que ele só vem se afirmando cada vez mais como um jogador gigante no City, que E até porque o Fernandinho tem muitos títulos de Premier League, né? Ele deu 4 pelo City, ou 3? Com esse é 4, né? 4. Com esse eu acho que são 4.
Eu acho que são 4. E o Liverpool só ganhou uma Premier League, por mais que tenha ganhado a Champions, coisa que o Vou pesquisar aqui, mas eu acho que é Firmino 4. não. Acho que são 4. Que é 2011, 2002, do Agüero, o temporada de 100 pontos, 98 e esse. Isso. E o Firmino, ele é importantíssimo pro Liverpool. Eu falando como torcedor do Liverpool mesmo. Mas em quesito você pega a Premier League, maior brasileiro da história da Premier League, o Fernandinho é maior por muito, mas por muito mesmo que o Firmino. E o Fernandinho, ele, assim como a gente falou sobre muitos jogadores do Chelsea no mano a mano passado, o Fernandinho, ele é uma das lendas do Manchester City. E essa outra disputa Só pra também... corrigir só rapidão, vou corrigir o Matheus, o Fernandinho ele não ganhou a Premier League lá naquele gol do Agüero. Ele ganhou depois que foi no escorregão do Gerrard, que foi a Premier League que o Fernandinho ganhou. A primeira dele. Os caras falam do escorregão na alta assim mesmo, não tem nem dó do cara. Não, velho, chorei demais de escorregão, tinha 13 anos de idade, velho, coitado de mim, mano. A próxima disputa também é uma disputa entre os mesmos jogadores, mas que essa sim, eu tenho certeza que tem uma decisão bem fácil de ser tomada. Vou deixar aí para você, Gabriel, começar a disputa entre o Gundogan da atual temporada contra o Gundogan de 2018. Gundogan dessa atual temporada por muito. O Gundogan nunca foi um jogador ruim, sempre foi um jogador bom, um jogador que até no Borussia era muito bom. Mas o que ele tá fazendo nessa atual temporada, eu nunca pensei que ele fosse capaz de fazer, que fosse parte entre os melhores do mundo na posição, sabe? O Gundogan, pra mim, perde, nessa temporada, tá? Perde pra um ou outro jogador da posição, assim, mas ele é um dos melhores, o que ele tá jogando é absurdo, e aqui, pra mim, é uma disputa muito igual. Eu acho que o crescimento do Gundogan foi absurdo, e aqui é Gundogan muito, assim. O Gundogan da atual temporada, no caso. Pra você, Matheus? Cara, eu até citei no vídeo do Chelsea por algum motivo, que eu nem lembro mais, mas eu citei no grupo do Chelsea que o Gundogan tá na melhor temporada da carreira dele, na minha opinião. Se não for a melhor temporada da carreira dele, é com certeza a melhor temporada da carreira dele no Manchester City. Porque o cara tá jogando demais, o cara ele distribui muito bem o jogo, ele tá fazendo muito gol, que é uma coisa bizarra que o Gundogan nunca fazia na vida. Tipo, ele foi fazer muito gol em 2013 pelo Borussia, que ele chegava à frente muito bem e só assim tem que fazer gol. Pelo City ele nunca teve essa função. E, cara, ele tá jogando. Ele é basicamente o motorzinho do time do City, porque ele consegue marcar, ele consegue distribuir o jogo e ele consegue fazer gol. Então o Gundogan dessa temporada é muito melhor do que o de 2018. E o Gundogan ele tem um fator também que você não dá pra falar, por exemplo, ele tá bem por conta do De Bruyne, por exemplo, por conta dos companheiros, tanto que a temporada, ele assumiu o protagonismo quando o City ficou sem o De Bruyne. Ele pegou essa bronca de pegar o lugar do De Bruyne e ele foi muito importante e, enfim, foi ali nos meses de janeiro, fevereiro, mais ou menos, ele foi o melhor jogador da Premier League naquele recorte ali. Então o Gundogan, pra mim, da atual temporada também vence por muito. E temos uma outra disputa também entre jogadores, entre os mesmos jogadores, novamente, que para mim também tem uma resposta bem clara. Vou deixar para você, Matheus, começar a disputa entre De Bruyne, da atual temporada, contra o De Bruyne, de 2018. Cara, o De Bruyne ele teve o que a gente chama de boom, né, de futebol na última temporada, que ele foi cotado para até melhor do mundo. Só que como o City não chegou a ganhar nada, ele não figurou entre os melhores. Mas desde então o De Bruyne manteve esse nível de ter uma classe absurda, de ter um passe que você compara com jogadores que você não ousaria comparar antigamente, por exemplo, Xavi. Mas o De Bruyne, por mais que em 2018 ele tenha sido essencial para a temporada de campeão, ele não fazia o que o De Bruyne faz hoje. Ele consegue armar passes, criar chances claras de gol muito mais facilmente do que ele fazia antigamente. Então aqui eu também vou de De Bruyne atual. Pra você, Gabriel. Cara, pra mim, eu concordo com o Matheus, mas eu não acho que uma disputa tão, assim, clara. Pra mim, o De Bruyne sempre jogou muita bola. Mas eu acho que agora, a diferença é que agora eu acho que o De Bruyne, ele compete pra bater melhor do mundo, né? Coisa que naquela época ele não batia. Tanto que, na Copa, a estrela da Bélgica, assim, não era o De Bruyne, era o Hazard.
hoje ninguém tem dúvidas que é o De Bruyne. Isso pode ser por causa da queda do Hazard, mas muito também pelo crescimento do futebol do De Bruyne. Então eu acho que aqui é de De Bruyne, não acho que é uma disputa tão desigual assim. Eu acho que o De Bruyne em 2018, nossa, jogava muita bola. Mas aqui eu vou de De Bruyne da tua A temporada. Copa Mas também, os dois melhores jogadores da Bélgica foi De Bruyne e Lukaku. acho que Hazard jogou mais que De Bruyne. Mas enfim, nossa. Contra o Brasil, principalmente, no caso. Lembrar sobre a Bélgica que em 2014 o cara mais hypado era o Hazard e o De Bruyne apareceu jogando melhor do que o Hazard. Em 2018 talvez seja o contrário, porque o De Bruyne tinha sido o craque da Premier League em 17 e 18, né? E o Hazard acabou jogando muita bola também. Mas enfim, é engraçado, cara, que quando eu falei que era uma disputa desigual, eu tinha em mente o De Bruyne em 2018, porque o De Bruyne em 2018 ele foi líder de assistência da Premier League, ele foi o melhor jogador da Premier League, e nessa temporada ele teve algumas lesões e tal, e também veio jogando um pouco como camisa 9 no City, alguns jogos, né? O Guardiola tá rodando bastante. É um falso 9. É porque eu gosto de observar isso também, só completando, porque tem vezes que o City não tem um atacante. Você vê um triângulo abrindo no City, são dois atrás, você vê um triângulo abrindo. Tipo, parece que tem dois meias, um direito, um meia esquerda e um ponto direito, um ponto esquerdo. Você não vê um cara centralizado lá na frente. Você vê literalmente um triângulo abrindo. Então acho que, contribuindo até pra temporada do Gundogan, eu acho que isso facilita muito, tanto pro De Bruyne quanto pro Gundogan para achar passes. Mas pode é um time sem artilheiros, né? Muitos jogadores ali na faixa de 10 a 15 gols. Mas enfim, então, eu achei que o De Bruyne de 18 ganharia. Acabou que eu saí como um otário e o De Bruyne ganhou. O De Bruyne da atual temporada ganhou. Enfim, a próxima disputa aí, que eu achei essa disputa muito boa também, vou deixar para você, Gabriel, começar entre Mahrez e Bernardo Silva de 2018. Cara, eu acho que é uma disputa muito equilibrada, assim, né? Porque o Mahrez, eu até comentei no grupo, né, que a gente tenta conversar sobre, que o futebol do Mahrez está me impressionando, porque ele tá jogando muita bola. Mas o Bernardo Silva também jogava muita bola, né? Ele que veio do Mônaco e, nossa, comeu a bola, assim, jogou muito. Cara, eu não sei, eu tenho dúvidas aqui, mas eu acho que eu vou de... eu acho que eu vou de Bernardo Silva, mas sem nenhuma certeza, assim, cara. Eu acho que é muito equilibrado. Pra você, Matheus. Cara, aqui eu vou empatar, porque tem uma temporada do Bernardo Silva que eu gosto muito, mas se eu não me engano é 18 e 19. Posso estar enganado aqui, mas tem uma temporada do Bernardo Silva de 18 e 19 que eu gosto muito. Eu até eu brincava que, na minha opinião, ele era o melhor português em atividade no mundo naquela época. E 2017, 2018 ele não era assim, ele era coadjuvante no esquema do Guardiola. E, cara, eu acho o Mahrez muito diferenciado. O Mahrez é muito diferenciado. O Mahrez tem um drible que o Bernardo Silva não tem. O Mahrez tem o passe que o Bernardo Silva tem. E o Mahrez, a chegada do Mahrez é mais rápida do que a do Bernardo Silva, né? Então, aqui eu vou de Mahrez justamente por ele ter esse diferencial do drible. Eu já vou contar aqui uma das grandes zicadas que eu já dei no futebol, porque eu sou um colecionador de zicadas, né? E aí, a gente conversando de futebol, o jogo era Manchester City e Borussia Dortmund, se eu não me engano. O Mahrez fez alguma boa jogada e tal, e o Maia falou, pô, eu acho o Mahrez muito subestimado e tal, joga muito. Eu falei, eu acho, tipo, um jogador muito bom, mas também não acho um grande craque e tal. Depois disso, o Mahrez fez gol em todos os jogos da Champions, até classificar o City no final. É incrível, cara, é incrível a minha capacidade de zicar os jogadores. No caso, foi uma zica positiva, pelo menos. Mas enfim, cara, eu acabo ficando com o Mahrez aqui nessa comparação também, exatamente pela Champions League. Igual a gente falou, o Mahrez pode ser um resultado de um City muito coletivo da atual temporada, que muitos jogadores estão ali na faixa de 10 a 15 gols, por exemplo. Mas o Mahrez ele foi tão decisivo nessa Champions que eu não consigo votar contra ele nessa disputa. Eu gosto demais do Bernardo Silva também. Desde que ele despontou no Mônaco, para mim, ele joga muito em todas as temporadas. Mas só apenas na temporada passada eu acho que ele caiu um pouco. Mas já voltou a jogar bem nessa agora. Então o Mahrez, para mim, vence a disputa, mas foi uma disputa muito boa. Bom, volto para você, Matheus, abrir uma outra disputa que também é muito interessante, entre Phil Foden e Sané.
Cara, eu gosto muito do Sané, gosto muito mesmo. Sempre fui fã do Sané, mesmo ele sendo jogador do Manchester City, é um rival do meu time. Mas o Phil Foden, o que ele faz para a idade dele, é um absurdo o que o Phil Foden faz para a idade dele. Eu acho que desse esquema que o City não usa atacantes, ele é o mais avançado. Tanto que nas escalações do City, ele é posto como o último jogador, em teoria seria o atacante. E o que o Phil Foden faz para esse esquema é muito inimaginável. O Sané é muito bom? Só que ele variava também com o Sterling na época. E o Phil Foden aqui, ele praticamente virou absoluto nesse time. Ele corre demais, ele finaliza bem. Quando ele tem que fazer a função de 9, ele faz bem. Então, pelo potencial que tem, pela temporada que ele fez, eu vou de Phil Foden aqui. Pra você, Gabriel. Cara, eu gosto muito do Sané, eu acho que ele é um jogador que é muito rápido, tem um controle muito bom, finaliza bem com a esquerda, não tanto com a direita, mas finaliza muito bem com a esquerda. Mas aqui eu acho que o Phil Foden é uma das, se não a maior surpresa, assim, sempre jogou muita bola, mas nunca pensei que jogaria tanto igual tá jogando essa temporada, assim, sabe? Pra mim, do ataque do Manchester City, que é muito bom, é muito difícil você escolher um entre Mahrez, Phil Foden, o De Bruyne não, mas entre Mahrez e Phil Foden é muito difícil escolher um. Mas eu acho que eu vou de Phil Foden, cara. Eu acho que o Phil Foden é muito bom, muito bom. Me surpreende muito, ele finaliza muito bem, tem um bom passe, é muito jovem, é muito maduro para a idade dele, tem uma leitura de jogo muito importante. Tem um passe que, tipo assim, cara, a idade dele, o que ele faz para a idade dele é surreal, Eu vou de Phil Foden. O Sané, inclusive, igual o Matheus citou o Sterling, eu achava que o Sané nem entraria nesse time, eu achava que seria o Sterling, mas acabou que no final das contas eu vi que o Sané realmente teve mais jogos, mas eu também iria de Foden nessa, é uma coisa meio parecida com o que a gente falou do Mason Mount no último vídeo também, ele assume a responsabilidade muito novo, e ele foi muito decisivo também, fez gols decisivos. E agora, Gabriel, já retorno para você para ver a próxima disputa. Essa disputa aí fica um pouco estranha, mas é o City da atual temporada que não joga com esse camisa 9. Então a próxima disputa é entre Bernardo Silva e o Agüero de 2018. Cara, pra mim aqui eu vou de Agüero. Eu acho que o Agüero em 2018 jogou muita bola. É um jogador que é icônico, né, no Manchester City, tem uma história muito importante. Eu gosto muito do Bernardo Silva, em modo geral, eu gosto muito do jogador Bernardo Silva, mas eu prefiro o jogador Agüero, e eu prefiro o Agüero de 2018. Pra você, Matheus. Eu prefiro o maior jogador da história do City, que é o Agüero. Porque o Agüero é um símbolo do City, ele é o maior jogador da história do clube, e ele é diferenciado pra fazer gol, cara. Ele faz gol de qualquer jeito. O próprio Guardiola disse ele tem um jeito único que ele sabe marcar gols. E por mais que o City hoje não jogue com esse camisa 9, o que o Agüero fazia naquela temporada é um absurdo, cara. Ele fazia gol de tudo quanto é jeito. Ele é uma máquina de fazer gol até hoje, tanto que no último jogo dele pelo Etihad, ele entrou no segundo tempo e fez 2 gols. Tipo, facilmente. E só... Pode falar, depois... Não, pra falar... mesmo. Então, só para falar um negócio aqui, aproveitando que estou com esse assunto do Agüero, uma curiosidade, que o único jogo que o Agüero entrou no segundo tempo e marcou 2 gols foi na estreia dele. Então ele marcou 2 gols entrando no segundo tempo na estreia e 2 gols entrando no segundo tempo no último jogo dele. Então, na teoria, né? Não sabe. Porque a gente não sabe se vai entrar na final da Champions. O Agüero, eu também vou no Agüero 2018 com certa facilidade, porque ele é um cara que sempre sofreu muito com lesões, e nessa temporada não foi diferente, e ele atuou por 25 jogos na Premier League, porém fez 21 gols. Ou seja, ele já seria o artilheiro do City na atual temporada, por exemplo, só com os gols que ele fez na Premier League em 2018. Então, o Agüero é um cara absurdo, cara, é o maior jogador da história do City, então ele vence a disputa. Bernardo Silva está on fire, entrou em 2 disputas no mesmo mano a mano e perdeu as 2. Foda. Bom, deixa aí pro Maia já abrir a próxima disputa, que eu vou explicar um pouco o que é o Guardiola. Mas não tem como a gente falar muito sobre o trabalho assim, porque é uma continuidade, né? Então, nessa comparação do Guardiola da atual temporada com o Guardiola de 2018, levem no seguinte sentido de qual City vocês achavam que jogava melhor, o da atual temporada com o City de 2018. Essa é a disputa, então pode abrir aí a votação, Maia.
Cara, eu sou muito fã do Guardiola, eu tenho um livro dele, pra mim é o melhor técnico da história do futebol mundial, de todos os tempos, é o Guardiola, eu sou muito fã, o que ele fez no futebol. Tem técnicos que revolucionam o futebol, pra mim o Guardiola é um deles. E dito isso, eu acho que o Manchester City desta atual temporada eu vou escolher o Guardiola dessa atual temporada. Por quê? Porque eu acho que o Manchester City dessa atual temporada é mais maduro que o Manchester City da temporada de 2018. Mesmo o Manchester City, naquela temporada, terem feito mais pontos, né, na Premier League e tal, eu acho que o Manchester City dessa temporada é mais maduro que o Manchester City da temporada de 2018. É um time mais maduro, né, como eu disse. Para você, Matheus. Cara, eu vou entrar na mesma do Maio aqui e eu vou até ressaltar um ponto, porque o City de 2017 2018, ele é mais regular, por muito, para a tabela da Premier League. São 14 pontos de diferença, se eu não me engano, mesmo sendo campeão nas duas. Mas, para mim, o Guardiola, que ele é um mestre nessa arte, ele inovou mais uma vez, porque o esquema que você vê o City jogando hoje é lindo, chega a ser lindo, porque você vê literalmente duas linhas se abrindo no ataque. E coisa que o City de 17 e 18 não fazia, era um esquema padrão, se não me engano, era um 4-2-3-1, que o Aguero ficava à frente, e hoje não, hoje você não vê um atacante do City, o City funciona de qualquer jeito. E por mais que o City tenha sido campeão com 100 pontos, tenha sido mais regular, o City foi destroçado pelo Liverpool na Champions. O City simplesmente não aguentou o poderio ofensivo que tinha o Liverpool na época. Pelo próprio defeito que eu já falei mais cedo, que não tinha uma zaga consistente. Então, por ter uma zaga melhor, por ter construído uma defesa melhor, um esquema de ataque inovador, eu também vou de Guardiola atual. Eu também acho que esse time atual pode até não encantar tanto em alguns momentos quanto o de 2018, mas para mim o futebol está muito além disso. É um time mais eficiente, é um time mais seguro, é um time muito mais equilibrado. E não à toa, talvez seja... o City do Guardiola conseguiu quebrar já a barreira da semifinal, quebrou a barreira da final e talvez é o favorito, pelo menos, para quebrar a barreira do título de Champions para o Manchester City. E a primeira final do Guardiola, se não me engano, desde o Barcelona. Sim, no Bayern ele bateu 3 semifinais. Pois é. E olha... Estou um pouco surpreso com o resultado. Tivemos 8 jogadores do City atual, apenas 3 de 2018, e o treinador, o Guardiola, também pegamos da atual temporada. A escalação ficou assim: Ederson 2018, Walker atual, Stones atual, Rubem Dias, Cancelo, Fernandinho 2018, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Foden e o Agüero de 2018. E treinando o Guardiola da atual temporada. E se você pega também, os que ganharam em 2018 são lendas do time. Que é o mesmo parâmetro. Fora o Ederson, né? Que eu mesmo votei no Ederson atual. Mas é Fernandinho e Agüero, que são lendas do time. Para ganhar, precisou de uma grande apelação aí. Mas enfim, então esse vídeo fica por aqui. Deixem nos comentários o que vocês pensam, quais as suas comparações entre esses dois Manchester City. Deixe like no vídeo, inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!